Olá a todos que acompanham as redes sociais, que são pacientes ou futuros pacientes, pessoas que são acolhidas pela nossa empresa. Meu nome é Carla, eu sou a biomédica responsável da Dr. Pocket, uma health tech em saúde íntima. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão que está alarmando não só o nosso país, né, mas de uma maneira geral todo o mundo. Hoje a gente está vivendo uma pandemia associada ao coronavírus, né? Coronavírus é o nome do vírus, e esse vírus é causador então da doença Covid-19. Bom, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje de maneira simples e eficaz? Vamos falar um pouquinho sobre os métodos preventivos. Aqui em Santa Catarina e alguns outros estados já decretaram situação de emergência, no sentido em que todos nós estamos em ambiente domiciliar com restrição às interações sociais. Aí você pode me perguntar, Carla, isso é uma questão alarmante? É uma medida extrema e desnecessária? Não. Por que não é uma medida extrema e desnecessária? Porque hoje nós vivemos uma pandemia, ou seja, todos os países do mundo estão na zona de risco de, se não tiver nenhum caso ainda, é provável que terá casos. E a interação social, né, o contato que nós temos com as pessoas, seja do nosso ambiente de trabalho, ou pessoas da nossa família, ou outras pessoas de convívio geral, faz com que nós estejamos suscetíveis, então, a ou passar esse vírus ou nos contaminarmos. Então, hoje o isolamento social é a medida preventiva mais eficaz no sentido da gente conter essa doença. Hoje, o Brasil está vivendo uma situação no qual a curva de número de casos que estão surgindo, ela é muito parecida com a curva que os países europeus eles apresentaram, né, como por exemplo a Itália. E então, hoje essa medida preventiva é um modo mais eficaz da gente tentar achatar essa curva, de modo em que a gente não leve uma demanda muito grande para o nosso sistema único de saúde e que também a gente contenha o excesso ou o aumento no número de casos de mortalidade associados a essa doença. Bom, sobre o que nós podemos fazer além então da não interação social, são os modos de prevenção básicos, né? A mídia vem falando muito sobre essa questão da higienização das mãos. Existem fontes seguras que demonstram o modo como a gente pode fazer essa higienização das mãos de maneira correta. Então, a gente pode não só lavar, ou não deve só lavar, né, a palma da nossa mão, mas a gente também precisa esfregar entre os dedos, precisamos lavar o dorso das mãos, polegares e também a parte dos pulsos, tá? Do punho. Além disso, é muito importante na lavagem das mãos que a gente lave a ponta dos dedos e as unhas, tá? Porque muitos micro-organismos e sujeiras ficam embaixo das unhas. Então, né, existe até algumas brincadeiras na internet sobre a questão do tempo de lavagem correta das mãos, aproximadamente 20 segundos, para que essa lavagem seja eficaz. A lavagem correta das mãos, ela é tão eficaz quanto o uso do álcool em gel. Então, vivendo nesse momento que nós estamos, no qual existe uma diminuição da quantidade de álcool em gel disponível, né, nas prateleiras de mercados e farmácias, e muitas vezes por preço, aumento do preço desse álcool em gel, então nós podemos lavar as mãos como uma medida tão eficaz quanto, se não mais, certo? Além da lavagem correta das mãos, evitar então o contato direto dentro de casa, evitar compartilhar os mesmos utensílios, né, com os parceiros ou com os filhos, com os pais e avós e outras pessoas que fazem parte do convívio diário, certo? Ao tocar em maçanetas, ao tocar em números, né, botões de elevador dentro da sua área residencial, também fazer o uso então da lavagem das mãos ou do álcool em gel em seguida. Ambas são medidas muito eficazes. Além disso, se
por qualquer tipo de motivo você precise sair do seu domicílio, vá até a região externa, por exemplo, levar um animalzinho para passear, um cachorrinho para passear, quando retornar à casa, limpar as patas desses animais, né? Evitar que eles se esfreguem muito nas nossas roupas de cama, nas nossas roupas, até porque o animal ele não é um transmissor, mas ele pode carregar essa sujeira que vem da rua para dentro de casa, certo? Então, sempre que chegar em casa, retirar as roupas que você trouxe também da rua, retirar sapato para entrar em casa, evitar então tudo que você possa trazer de fora para dentro, que seja deixado na porta e seja colocado para lavar, certo? Muitos me perguntam se eu acho que essas medidas elas são extremas e não condizem com a realidade, e eu tenho respondido com muita certeza que essas medidas elas vão nos auxiliar depois a gente não se arrepender de tê-las tomado nesse momento, tá? Porque muita gente fala, Carla, mas não tem um número muito grande de contágio, não tem um número muito grande de pessoas contaminadas e tudo mais. Mas isso se dá pelas medidas que a gente já vem tomando com antecedência. E mesmo assim, a gente ainda corre o risco de não conseguir mantê-las ou manter o número reduzido dessa incidência do aparecimento dessa doença aqui no nosso país. Então, no MAS, existem sites, existem redes sociais de empresas e de fundações, de organizações nacionais que têm credibilidade, que estão divulgando coisas e dados verídicos, né, como a Anvisa, como o Ministério da Saúde, como os ministérios estaduais relacionados à área da saúde, no qual todas essas informações elas provêm de uma fonte confiável e podem auxiliar então na tomada de decisão com relação aos modos preventivos. Nós da Dr. Pocket já somos uma startup, uma health tech que atendemos de maneira digital. E isso, nesse momento, é uma medida ou é um modo, uma via de acesso fácil, rápido e, mais importante, né, seguro de atender o nosso paciente. Então, a telemedicina nesse processo ela vem ganhando espaço para evitar as aglomerações, para evitar a saída de casa, para evitar todo esse contato social, né, convívio social com outras pessoas que podem acabar disseminando a doença. Então, estamos à disposição para esclarecimentos, para conversas, para atendê-los da menor maneira possível. Temos as nossas redes sociais, temos todos os nossos contatos, nossa página, nosso blog, que estão abertos e disponíveis com informações importantes sobre essa questão que nós estamos vivenciando hoje. E estamos também abertos a atendê-los da melhor maneira possível, tá bom? Obrigada pelo tempinho de vocês disponível para assistir esse vídeo.